Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre outra passagem polêmica. Essa passagem é muito citada por céticos, ateus e agnósticos para dizer que a Bíblia se contradiz e dizer que Jesus mentiu. Essa passagem se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 23, que diz: Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, analisando essa passagem, se você não for conhecedor do texto ou do contexto, você pode até pensar que Jesus realmente mentiu aqui. Porque Jesus disse que os discípulos não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que ele viesse. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Então veja, nós temos aqui várias hipóteses, não apenas uma hipótese, nós temos várias hipóteses. Eu vou citar aqui apenas algumas, para o tempo não ficar muito corrido. Então, quando nós estudamos teologia, nós vemos isso dentro de um campo amplo, de opiniões. Então, o que acontece? Aqui não há uma mentira da parte de Jesus. Não quer dizer que Jesus mentiu aqui, ou que há um erro, um equívoco aqui, que essa profecia de Jesus não se cumpriu, porque é isso que muitos céticos ateus pensam, quando analisam esse texto. Então Jesus não voltou, então Jesus aqui mentiu, porque os discípulos percorreram as cidades de Israel, saíram pelo mundo aí, e aí Jesus não voltou como havia dito. Mas vamos analisar bem aqui o texto. Vamos ler aqui novamente para que o público possa entender. Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, como eu disse para vocês que existiam várias hipóteses, de interpretação dessa passagem. Por exemplo, segundo alguns teólogos, aqui, principalmente os teólogos preteristas, por exemplo, eles defendem que aqui estava se referindo à vinda de Jesus, a vinda de Jesus em juízo contra Jerusalém. Jerusalém, como nós sabemos, foi destruída em 70 depois de Cristo pelos romanos. Nós sabemos que isso aconteceu historicamente. Então, muitos teólogos preteristas acreditam que isso foi um cumprimento, que esse ocorrido, a destruição de Jerusalém com seu templo, ou seja, foi um juízo contra aquilo que eles fizeram com o Filho de Deus, com aquilo que eles fizeram com Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, muitos interpretam que Jesus veio em juízo, de que Jesus não estaria falando aqui de sua vinda escatológica, ou seja, de sua vinda futura para o juízo final. Essa é uma das opiniões, mas existem mais opiniões. Por exemplo, vou citar aqui outra. Nós vemos exemplo, por exemplo, a questão da vinda do Espírito Santo, do Paráclito, do Consolador. Jesus disse que iria, no próprio Evangelho de João ele diz isso, que iria, mas não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que enviaria o Consolador. Mas ele também diz: eu vou, mas voltarei para vós. Então alguns interpretam como essa vinda aqui sendo a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes.
que a partir daí Cristo estaria em espírito, ou seja, através do Espírito Santo, nos corações dos crentes. Então veja, essa também é uma das hipóteses. E também nós temos que entender que o dia do Senhor, nas Escrituras, com a vinda do Senhor nas Escrituras, nem sempre está se referindo à sua vinda escatológica. Mas muitas das vindas do Senhor são vistas como juízos de Deus sobre seu povo, juízo de Deus sobre as nações, juízo de Deus sobre os falsos profetas, e assim sucessivamente. Nós podemos ver, por exemplo, vários dias do Senhor no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias, nós podemos ver em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, em Oséias, em Sofonias, em Lamentações, etc. Então nós podemos ver vários dias do Senhor. E nem sempre esses dias está se referindo ao dia do juízo final. Nós precisamos entender o contexto de cada passagem, para não interpretarmos de acordo com aquilo que nós queremos que seja, ou colocarmos a nossa própria inferência e interpretação no texto, fazendo o texto dizer aquilo que o texto não está dizendo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, outros interpretam também que essa passagem aqui de Mateus 10, 23 se refere também ao encontro de Jesus posteriormente com seus discípulos depois da missão, depois dessa missão evangelística. Então essa é uma das hipóteses, né? Então existem várias opiniões sobre isso. Então aqui não tem como ateus, céticos, agnósticos dizerem que Jesus está falando aqui de sua vinda escatológica, né? Já para salvar a humanidade e para exercer o juízo final, né? Então o texto não está falando disso aqui. Então precisamos ver o contexto de cada passagem, como eu já tinha dito para vocês, né? Então isso aqui é relativo, porque nós sabemos de uma certa forma que existe, né, já desde o Antigo Testamento, muitas vindas do Senhor, vindas do Senhor em juízo, vindas do Senhor em juízo contra as nações, né? E nem sempre quer dizer juízo final, certo? Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.